Vamos falar de duas coisas bem importantes no pensamento da organização de uma equipe de vendas, da área comercial, da área de vendas da empresa, né? Que também acho que vocês já devem ter visto isso na disciplina de marketing, né? Extremamente relacionado com marketing e vendas, mas são coisas diferentes, né? Mas vamos lá. Segmentação e posicionamento de mercado, disso que nós vamos falar agora. Todo produto ele é necessariamente vendido para algum segmento do mercado. A gente pode até pensar, falar assim, quem compra Coca-Cola? Todo mundo. Não, na realidade não é todo mundo. Porque existem pessoas que têm restrições, por exemplo, religiosas, que não podem tomar um produto que tenha cafeína, porque a cafeína altera o estado normal das pessoas. Então não é todo mundo. Tem gente que tem restrição de saúde, não pode tomar Coca-Cola por causa do sódio, por causa do açúcar, né? Então não é todo mundo. Então todos os produtos eles são necessariamente vendidos para algum segmento da sociedade. Então a gente precisa conhecer para qual segmento. Tá? Então, as vendas podem ser para pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Venda direto para a empresa e para o Estado. Então, a gente vai falar um pouquinho de segmentação para cada uma dessas categorias. Então, para pessoas físicas como nós, tá? A categorização de qual segmento, de quem é o público que compra o nosso produto, pode ser uma demarcação geográfica, por exemplo, pessoas que moram no Alto Tietê. Você vende sorvete, a Danionelli, aquela sorveteria, né, que tem ali na Avenida Imperador, indo ali para o IFE, sorvete, ela vende, o público dela tem uma demarcação regional, né, tem uma área de cobertura. Não vai sair alguém daqui de São Paulo, onde eu moro, para ir tomar sorvete lá. Não vai. Então, ele tem uma área geográfica que faz a cobertura da venda daquele produto, né? Características demográficas, idade, escolaridade, classe social, religião, tamanho da família, estado civil, gênero, né? Então, tudo isso são características demográficas que todo produto tem. Se a gente imaginar, até na sorveteria, né? Você vende um picolé, você vende a casquinha, que é um produto individual, e você vende os potes grandes de sorvete, que é para a família. Em tese é tudo sorvete, mas cada um, né, representa um fator demográfico. Questões psicográficas, que são questões de estilo de vida, de personalidade da pessoa. Se é uma pessoa mais arrojada, mais conservadora, se é uma pessoa que tem um estilo de vida mais saudável ou não, se é uma pessoa que está nem aí para isso. Tá? Então ali você vai fazendo mais uma caracterização desse recorte. Ou características comportamentais. Tem pessoas que têm maior ou menor fidelidade à marca. Por exemplo, tem gente que ama Toddy, outros amam Nescau e não trocam, né? Então, isso é uma característica comportamental do consumo. Tá? A frequência, por exemplo, quantas latas de Nescau você consome no mês? Se é uma casa onde tem muitas pessoas que tomam leite com achocolatado, vão tomar várias. Se é uma casa que só tem uma pessoa que toma, a tendência é comprar menos, né? Pasta de dente também, né? É uma característica do comportamento de consumo, não do comportamento da pessoa. Comportamento da pessoa é uma característica psicográfica, mas é o comportamento de consumo. Refrigerante, por exemplo, né? Você compra a garrafa de 2 litros e vai tomando, deixa lá na sua geladeira, ou você prefere comprar latinha, porque daí não perde o gás, ou aquelas garrafinhas de 200 ml, né? Como é que você consome ovo? Né? Você compra uma cartela de 12 ovos lá no supermercado ou compra
30 ovos por R$10 no cara que passa vendendo ovo na tua rua. Então, isso é uma característica de comportamento consumo daquele produto. Então, a gente precisa estudar isso para entender o mercado e ver como é que vai ser a nossa oferta. Segmentação, pessoas jurídicas, né? As empresas. Então, também, por geografia, por abrangência, por o exemplo que eu dei, né, da sorveteria lá de Suzano, ela compra insumos, né? E ela compra de empresas que atendem a região. Porque não adianta ela comprar de um lugar muito longe, porque o custo de transporte vai interferir e tal, né? Então, a mesma coisa, né? Questões demográficas, tempo de mercado, número de funcionários, faturamento, número de filiais, né? A demografia da empresa, né? E outros fatores, como o ramo de atuação, o setor, o estágio, desenvolvimento tecnológico, se ela é uma heavy user, né? Um usuário pesado, médio ou leve dos produtos que você vende. Por exemplo, call center é heavy user de produtos de tecnologia da informação, né? Então, como é que você vai trabalhar com um cara que precisa comprar muito o seu produto, né? Diferente do cara que é o light user, né? O cara que tem baixa compra, né? Usa pouco aquele produto. Então, a conversa já é diferenciada, né? Quem compra muito, precisa muito, a negociação é mais simples, é mais fácil. Agora, quem compra pouco, né? O cara tem mais tempo, né? Então, são conversas diferentes. A gente precisa saber qual segmento, né? É interessante que lá na pessoa física, quanto na pessoa jurídica, né, entender qual é o nosso segmento, a gente sempre precisa compreender o seguinte, né? Quem é o nosso comprador? Quem é o usuário do nosso produto? Por exemplo, a gente não teve esse tempo, acho que a gente não teve esse tempo de conversa, mas eu tive escola de informática aí, de cursos profissionalizantes em Suzano, no final da década de 90, começo dos anos 2000. E aí, o que acontecia? Eu tinha uma característica, né? Eu percebi quem eram os meus clientes, né? Eram basicamente pessoas de baixa renda, que é uma característica socioeconômica, né? Demográfica, socioeconômica. Outra característica demográfica, que era a faixa etária, a maioria eram jovens, adolescentes, assim, pré-adolescentes a jovens, né? Pré-adolescente, adolescente e jovem, era aquela faixa etária, né? E também tinha uma distribuição geográfica, que a imensa maioria dos alunos moravam do outro lado da estação, né? E tinha um pouco que morava ali para o lado do Monte Cristo, Suzanópolis e Calmon Viana. Então, tinha esse recorte. Então, é sempre interessante você conhecer, no mínimo, 3 características, que daí dá um segmento de mercado. Para que é interessante segmentar o mercado? Quando você segmenta o mercado de atuação, né, você descobre exatamente quem compra o teu produto, fica mais fácil de você direcionar a propaganda, né? Hoje em dia, direcionar a comunicação, né? Antigamente tinha muito aquela ideia de você fazer uma propaganda na TV Globo, por exemplo, na televisão, mas aí você faz uma propaganda, você vai gastar dinheiro e vão ter lá não sei quantos milhões de pessoas viram. Mas esses milhões de pessoas, quantas são de fato seus usuários? E aí é interessante a internet, né? Porque a internet permite atingir exatamente quem são esses usuários dos seus produtos, né? Quem são pessoas que têm interesse nesse produto ou serviço que você vende. Porque a internet, por ser mais tecnológica, né, as redes sociais tal, conseguem fazer a discriminação. E você precisa conhecer o segmento, as características dos seus compradores para poder ajustar
e aí você encontrar mais pessoas com aquela característica que você que costuma consumir o seu produto. Tá? Existe até uma teoria que chama teoria da cauda longa, né? Que é essa segmentação que daí é aquela ideia, né, do rabo. Você imagina um rabo de dinossauro, né? Começa grande, vai afinando, 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 ficando pequenininho e comprido, né? Que aí hoje, por exemplo, você tem lojas virtuais especializadas em produtos para fãs do Harry Potter. Então nunca que vai poder fazer uma propaganda na Rede Globo, porque, né, o número de pessoas que são fãs do Harry Potter que estão dispostas a gastar dinheiro com produtos dele não suportaria, né? É o custo de uma propaganda na Rede Globo, por exemplo. Então na internet já é mais fácil. Então essa segmentação se torna mais longa, né? E de outros filmes e séries e coisas do gênero, né? Então, com a tecnologia da internet, permite você, conhecendo exatamente quem é o seu consumidor, seu usuário, exatamente qual segmento de mercado você atua, você pode melhorar, direcionar melhor a comunicação e maximizar o uso dos recursos. Por último, né, o segmento aí do setor público. Então, você pode segmentar pelo tipo de poder, né, se é na esfera do judiciário, legislativo, executivo, né, se é municipal, estadual, federal, né, a amplitude da esfera de atuação, né, se é estadual, federal, municipal, arrecadação, verba disponível, né, o quanto que o teu produto é para uma cidade de pequeno, médio ou grande porte. Então, você consegue identificar aí pela verba, né, e a natureza das funções exercidas. Tá? Então, é basicamente para isso que serve a segmentação de mercado. Agora a gente vai falar de uma outra situação, tá? Que é o posicionamento, né? Diferenciação e posicionamento de mercado. A diferenciação é quando a empresa bola alguma coisa, pode ser física ou pode ser até do ponto de vista intangível, né, subjetivo da coisa, né? Ela tem algo de diferente em relação aos seus concorrentes. Só que tem uma questão muito interessante, que a empresa, muitas vezes isso acontece, né? Ela bola algo, fala, oh, esse vai ser o meu grande diferencial, e ela investe tempo, recurso, dinheiro para colocar aquele diferencial, mas o cliente não leva isso em consideração. Um grande exemplo disso é que o MP3, por exemplo, ele matou o CD. Só que em termos de qualidade de som, o MP3 é inferior. Só que, por conta da facilidade do uso do MP3, né? O MP3 tem um arquivo muito menor do que o arquivo tradicional no CD, que no CD cabe lá, né, acho que 82 minutos de música no padrão normal. Mas em MP3, lá você grava lá 300 músicas facilmente e vai ter alguns dias de música ali, né? Então, a diferenciação. O que o teu cliente, o que você cria de diferente, né? Mas isso precisa ser entendido pelo cliente de fato como algo que valha a pena, né? Então, isso é a diferenciação. Tá? Então, sempre, claro, o teu produto precisa ser diferenciado e o teu cliente entender essa diferenciação. Por quê? Porque aí ele está disposto a pagar mais. Por um exemplo de produto diferenciado foi que eu paguei mais caro para experimentar um sorvete de abóbora, por exemplo. É um produto diferenciado. Morango toda sorveteria tem. Mas e de abóbora? Não tem. Né? E tinha pedaço de abóbora de verdade. Né? Que eu gosto de doce de abóbora, então eu fui experimentar o sorvete. Então isso é diferenciação. Ela pode ser da marca, né? Uma marca que represente coisas diferentes ou características físicas propriamente ditas, né? Tem uma série de fatores de diferenciação. No material de apoio que eu coloquei aqui na videoaula,
tem esses detalhamentos, né? Agora aqui o posicionamento de mercado. Tá? Então você tem o segmento, que é o seu público. E ainda assim você pode gerar estratégias onde a imagem que você projeta para esse público te coloca em uma prateleira, assim por dizer, né? Um exemplo legal disso é chocolate. Por exemplo, chocolate, né, é um produto aí que todo mundo conhece, a maioria das pessoas gostam. E você tem empresas como a Cacau Show. A Cacau Show ela não vende chocolate, ela vende um presente. Esse é parte do posicionamento dela, né, do valor que ela vende. Chocolate, se a pessoa quer comprar simplesmente chocolate, ela pode ir num supermercado, num atacadista de doce, comprar uma barra de 1 kg de chocolate, comer chocolate até estufar, né? Então, o que é isso? É um posicionamento diferente que eles têm, né? Não é simplesmente chocolate, que uma caixinha de chocolate, até no mercado, essas especialidades e tal, custa R$8, mais ou menos, né? Então eles vendem o quê? Presentes, né? Se a gente pensar, a gente costuma dar lá, quando a gente não sabe muito bem o que dá para a pessoa, não tem muita intimidade e tal, uma coisa que é fácil de agradar, vai lá e dá um chocolate, né? Aí tem isso, a Cacau Show. E tem outras empresas que também vendem presentes de chocolate. Que eu me lembre, por exemplo, a gente tem a Copenhagen e tem uma outra que chama Cacau Brasil. Então, o que acontece? São posicionamentos, vendem, né, presentes de chocolate. Só que a gente para e pensa um pouco, a Copenhagen tem preços mais caros e ela tem um pouco mais, ela vende uma imagem um pouco mais sofisticada. Então ela está posicionada acima nesse mercado. Ela é a mais sofisticada desse mercado. Aí você tem a Cacau Show, que é a maior no Brasil, é referência e tal. E você tem essa outra empresa, a Cacau Brasil, que é posicionada embaixo, que atende um outro público, né? Então, também tem um outro preço e é o mesmo produto. Então, o que acontece? Essas três lojas têm mais ou menos os mesmos produtos. Só que elas têm esse posicionamento, a imagem que elas transmitem para o seu público, né? Cacau Show, a Copenhagen mais sofisticada, a Cacau Show e a Cacau Brasil. E vários outros segmentos nós temos isso, né? Se a gente vê, por exemplo, uma Renner, ela está posicionada acima, né? A Renner, que é uma rede de fast fashion, está posicionada acima, por exemplo, da Marisa. E a Marisa está posicionada acima do Torra Torra, por exemplo, né? Então, são posicionamentos, elas atuam no mesmo segmento de mercado, pessoas que compram em fast fashion, porém, elas têm posicionamentos diferentes, né? Então é isso. Você também precisa entender o seu posicionamento. Por quê? Porque o público que busca uma roupa lá na Renner, ele tem uma expectativa diferente de quem compra na Torra Torra. Tem recursos diferentes, né? O cara que compra lá na Cacau Brasil é um, que compra lá na Copenhagen é outro, né? E então a gente precisa ficar atento quando a gente for bolar o nosso plano comercial, nosso plano de vendas, né? Qual o posicionamento da nossa empresa, né? Qual a imagem que a nossa empresa está colocando no mercado? Se a gente pensar, tudo tem esse posicionamento, né? Faculdades, por exemplo, a gente consegue observar muito isso. Marca de roupa, marca de tênis, né? Um tênis é um calçado, né? Um tênis é um calçado esportivo, beleza. Mas qual a posição, né? É como se fosse mais ou menos a hierarquia da marca da empresa, né? E isso é importante porque você tem consumidores posicionados nessas faixas, né? Você tem faixas de qualidade, né? O posicionamento,
também, né, ligada à qualidade, superior, à média, mais baixa. E aí, qual qualidade atende o cliente? Você tem custos alto, médio, baixo. Qual atende? Então, a tua empresa está posicionada onde? E aí, de acordo com isso, você tem mais indícios, mais informações para encontrar o seu cliente. Certo? Olha aí, pessoal. Qualquer dúvida, vocês me chamam lá no grupo do WhatsApp, vocês me chamam aí no Moodle. Qualquer crítica em relação aí aos vídeos, coisas que a gente pode melhorar, vocês podem dar um toque também, que a gente vai tentar fazer o melhor aí, o melhor possível. Tá bom, pessoal? Um abraço aí para vocês. Álcool gel na mão e máscara na cara. Um abraço.